Como a gente já vem falando de banhos, né? Essa situação de banho, de higienização e tal, preciso comentar com você sobre postura. Postura é algo que deve ser observado também, né? Tudo tem que ser observado, né? Mas é interessante, né? A postura é o posicionamento dessa pessoa, tanto no leito, quanto numa cadeira de banho, enfim. Não guardar essa postura, não se preocupar com esse tipo de coisa, pode promover um agravo. O que é agravo? É uma doença que acompanha a doença principal. Então eu tenho um agravo. O que isso quer dizer? Pode ser uma ferida, pode ser uma escara, pode ser uma dor cervical com dor de cabeça. Afinal de contas, tudo é interligado, nós somos músculos, né? Pode ser uma dor postural, de coluna, uma dor na perna, pode ser, né, agravos. É o que agrava a doença. Então, postura, nós temos a postura patológica, já comentei com vocês há um vídeo, 2 atrás, e a postura funcional e a patológica. A funcional é aquela que a gente pratica dia a dia, é a que exerce as funções. Então, a postura funcional é você andar ereto, o pé no posicionamento de 90 graus, as mãos se movimentando e numa postura correta sem causar dor. E as doenças ao longo do tempo vão causar uma alteração anatômica, um reclinamento postural, ou às vezes uma retração muscular, algo que venha, uma artrose e venha a provocar um posicionamento que a gente chama de patológico, que causa dor. Mas a gente pode trabalhar esse tipo de evolução, a gente pode tentar retardar e não acontecer esses agravos. O que acontece? Podemos utilizar órteses, tá? De pés, de mãos, de pescoço, existe vários. Os profissionais competentes para fazer esse tipo de confecção, o ideal é que se faça uma confecção de órtese para a pessoa. Né? É como comprar uma dentadura, um sapato, é específico para aquela pessoa. Você chega numa loja, compra uma órtese de mão, lá é feita número PMG, só que, digamos, ele tem um dedo torto, então quando põe a órtese assim, tá? Esse dedo torto, ele não assenta na posição correta. Então, a órtese feita sob medida é muito melhor do que uma que você compra na loja. Então, o posicionamento, a postura desse indivíduo no dia a dia previne dores e agravos. Podemos fazer também com coxins das mais diversas formas. Coxim para prevenção, coxim para postura de tronco, posicionamento na cadeira, para posicionamento no leito. Eu já presenciei, não foi paciente meu, mas eu já presenciei um paciente no hospital, na UTI, todo
dobradinho. Todo dobrado. A postura assim de toda fletida. É como se estivesse na posição fetal, né? E não volta. Se você forçar, e a gente já ouviu casos de profissionais que quebram os membros dos idosos, que é um membro que já está enfraquecido, de forçar a abertura. Então não pode forçar. Você tem que, o profissional que faz isso é o profissional que sabe como mexer. Tá? Então se eu tenho lá um braço que está fechado e o profissional mexe para abrir, ele sabe o que faz, sabe que grau de força coloca para que isso possa acontecer, porque a imobilização total também gera dores. Tá? Então, esse paciente estava todo dobradinho. O que a gente podia ter feito por ele e que fez, tá? É colocar as espumas para diminuir o aumento dessa flexão. Então a gente colocou coxinha aqui, coxinha nas pernas, no joelho, tá? O que é coxinha mesmo? Coxinha é um dispositivo feito de almofadinha, que ele é macio, ele é envolvido com um tecido geralmente de algodão e que ele previne a flexão dos membros, da mão, do braço, tá? Das pernas. Eu tive uma paciente, essa foi minha mesmo, inclusive eu posso depois até mostrar para vocês, uma coisa bem inteligente. Ela era uma idosa de 96 anos e uma freirinha. Então nunca casou, nunca teve contato íntimo com ninguém. Quando você chegava para mexer nela, a primeira coisa que ela fazia era fechar as pernas. Ela fechava assim, ela se contraía toda. Falei, meu Deus, como que eu vou mobilizar essa perna, dobrar esse joelho, levantar essa perna com essa tensão toda, que ela fazia assim para fechar. Então ela vivia com um pezinho em cima do outro. Vamos de novo, posicionamento patológico. Aqui eu tenho um pezinho em cima do outro, podendo ter fricção, podendo ter feridas, podendo ter uma série de ocorridos, né? Então ela fazia assim, ela fechava as pernas e eu não conseguia fazer muita coisa, né? Até que eu bolei um coxinho, um dispositivo para ela, aonde era uma almofada, ela tinha um triângulo, tá? Nessa almofada. Então essa parte mais fina eu encaixava bem no meio das pernas dela e a parte mais larga fazia com que ela não fechasse as pernas. Então ela ficava com as pernas retas. É um coxinho. Então, sem agredir, feita de almofada, feita de espuma D32, onde a força que ela tinha para fechar as pernas não conseguia juntar as pernas. Ela fazia força, encontrava a resistência da espuma e abria. Não fechava tanto, né? Mas ela continuava contida, continuava bem durinha, bem espástica, né? Bem durinha. Então, posicionamento. Posicionamento de cadeira. Vamos lá, tomou banho. Aí tomou aquele banhozinho gostoso, dá aquela molezinha, falei de gasto energético, né? Então agora vamos fazer o seguinte, enquanto eu troco a roupa de cama, vamos sentar a vovó aqui na cadeirinha dela. Não é simplesmente botar ela na poltrona. Vamos botar ela na poltrona, mas vamos ver como é que ela tá. Ela pode cair, ir caindo assim, ó. E ficar nessa posição. Você não acha que se ela ficar ali uns 15, 20 minutos na mesma posição, isso não vai doer? Vai doer, vai incomodar. Então, posicionar. Se eu tenho um coxim feito para posicionamento adequado na cadeira, eu uso. Se eu não tenho, eu coloco almofada. Se eu for colocar na cadeira de roda,
eu tenho toda uma preocupação da onde que a perna dela está batendo, qual é a altura da perna no suporte que pega o pé, e se algumas cadeiras de rodas, ele tem um apoio para os pés, mas não é o apoio, tem o apoio para os pés e o apoio para a perna. Você entendeu? E esse dispositivo, às vezes, nessa senhora que eu tô falando, como ela tinha esse problema e ela fechava muito as pernas, não era funcional para ela. Então eles recuaram essa parte, ou tiraram, acho que eles tiraram essa parte, e a perna dela ficava em contato com a cadeira, num espaço metálico. Então eu revesti aquilo tudo com coxim de novo, com espuma, botei um tecido para que ela não ficasse ali friccionando a perna dela naquela superfície que é de metal, né? Olhar a postura do banho, a postura sentada, a postura deitada, se dobra a perna, se não dobra a perna, se o peso da perna pode provocar uma ferida no calcanhar, que a gente chama de scar ou úlcera de pressão, tá? Que mais? Enfim, postura na hora de banhar, postura, todo o ambiente onde ele está deitado, ele está sentado, ele tem que estar numa postura funcional. Não pode ser de qualquer jeito. Se por acaso, vamos supor, esse é um paciente atual meu, ele não se mexe, tá? Então ele está lá na cama. Para ele ver a TV, eu tenho que virar a cabeça dele em direção à TV. Aí ele está vendo a TV. Aí ele não quer ver a TV, ele não mexe a cabeça. Ele fecha o olho. Eu não quero ver a TV. Então vamos lá, vamos mudar a posição na cabeça dele. Fora o rodízio de posicionamento que a gente tem que fazer com o paciente. A cada 2 horas a gente tem que mudar o decúbito dele. Hora lateral, lateralizada à direita, lateralizada à esquerda, hora de barriga para cima. Muito difícil para barriga para baixo. Muito difícil. Eles não deitam, né? Mas tudo isso é para prevenir agravos, dores, feridas e conforto, né? De ter um conforto de uma forma geral. Essa parte da necessidade de ficar virando. Uhum. Qual é o prazo mínimo? Tem que se fazer sempre? Mínimo não tem, mas máximo tem. É de 2 horas. 2 horas na mesma posição? No máximo. Eu posso mexer ele a cada 15 minutos. Eu vou passar o tempo todo virando ele. Mas no máximo 2 horas. Então você põe ele numa posição, daí a 2 horas você pega, muda alguma coisa. Você pode levantar, né? Olha só, pensa comigo. Eu tô sentada nessa posição. Se eu mudar para essa, o meu campo gravitacional muda. A minha posição da coluna muda. A posição do meu bumbum na cadeira muda, alivia. Então tem que mudar alguma coisa. Ou mudar braço, ou mudar perna, muda joelho, muda bumbum, levanta, abaixa a cama. Alguma coisa tem que ser feita. Vira de um lado, vira do outro, tá? Possivelmente a gente ainda vai conversar e detalhar mais essa parte de peso, de ferida, posicionamento. Esse tipo de pensamento não é só para quem está na cama, mas aquele idoso que anda, que almoça na cadeira, que vai para a cozinha, qual a cadeira que ele senta? A cadeira que ele senta, os pés ficam suspensos, a cadeira ela é suficientemente larga ou curto o assento, de forma que
ele tá bem acomodado para passar ali. Tem paciente meu que passa 2 horas almoçando, porque leva esse tempo todo para aceitar a comida, principalmente os com Alzheimer. Então você vai lá, trata, aí não quer não, aí emenda numa conversa, aí não quer tomar água, não quer comer, aí vai lá, esquenta a comida de novo, volta. Então o tempo que ele passa ali comendo, ele tem que ser confortável, a cadeira tem que ser boa, a postura tem que ser correta, tá? Então não é só essa ideia de paciente que fica deitado, mas aquele que fica sentado, ou aquele que fica sentado na cadeira de rodas, tá? A posição da perna, aquele que vai pro banheiro tomar banho, aquela cadeira é horrível. Você já sentou numa cadeira daquela? Caramba, ela é muito ruim, ela é muito dura. Imagina um bumbum, às vezes finos, osso, sabe, flácido, sentar numa cadeira daquela. Então, o banho deixa de ser prazeroso para ser sofredor. Então, a postura, o conforto, esse olhar tem que acontecer. Outro paciente que eu quero participar com vocês é um paciente que ele é um Alzheimer avançadíssimo, né? E ele está se tornando flácido, ele está se tornando bem molinho. Algumas coisas contraem, né? Como o braço, né? Ela fica nessa posição aqui e a gente tem que conversar muito para conseguir a extensão e não consegue a extensão toda, tá? Mas tem algo no pé dela, ela perdeu a força, então ela não anda. Como ela tem frouxidão ligamentar, é uma característica da família, a filha tem, a outra filha tem, a frouxidão ligamentar é o ligamento, é a articulação mole. Então o que aconteceu? O pé dela caiu assim. O pé dela não fica mais em 90 graus, nem em 45, ele caiu mesmo assim, ele fica retinho assim. E isso causa dor. Essa posição, novamente, patológica, é um posicionamento que causa dor, causa doença, patologia. É sempre que eu vou na casa dela, eu tô olhando isso. Eu tô olhando como é que esse pé tá, dando orientações para os cuidadores. Olha, vamos posicionar direito. Às vezes está posicionado, mas não está posicionado corretamente. Então, olha, gente, não, mas eu achei que estava certo. Não, não está certo, ainda não está certo. Então, esse pé, ele tem que ficar numa posição que você fica. O seu pé faz 90 graus. Tá? O máximo que pode cair, ele dá uma caidinha assim quando você está dormindo. Tá? E esse pé, ele não se move, ela não tem força para puxar ele mais. Entendeu? E aí a gente coloca com a almofada, o coxinho, o coxim, a espuma, ela é bem quadradinha, né? E aí você coloca por trás, por baixo do pé. Ela não precisa ficar ali o dia inteiro, mas ela deve ficar boa parte do tempo. Dormindo assim, a gente coloca almofada durante o dia, algo que segure mais, que deixe o pé dela mais firme, até dá segurança para ela. Tem um caso muito interessante da época que eu trabalhava no hospital, que um paciente, ele era, caramba, ele era maior do que a cama. Aí o que eles fizeram? Ao invés de arrumar uma cama maior, eles tiraram a peseira da cama. Vocês sabem o que é peseira? Sabe o que é peseira? Peseira é aquela parte, não tem a cabeceira, tem a peseira. Então eles tiraram a peseira e deixaram sem. O pé não tinha apoio. O pé caiu. E foi ficando. Quando eu cheguei lá, o pé dele já estava endurecendo daquele jeito. Você acredita? Ele já estava endurecendo. Eu falei, meu Deus, não pode deixar assim. Porque endurece. É igual a artrose. Quando ela pega uma posição
que a tendência é ficar desse jeito, não existe nenhuma ação contrária, nenhum movimento contrário que normalmente gasta energia, tem que fazer força e tudo mais para fazer um movimento contrário, a tendência é ir pro como é que chama mesmo aqui? Quando tá mole, quando tá... Não sei. Mas enfim, ele fica mole. Só que ele fica duro. Não, mas vamos lá. Ele endureceu numa forma errada. Numa posição errada. Aí o movimento de voltar dói também. Então você vê que sofrimento, o pé dele inchado, vermelho. E aí a gente tendo que fazer por falta de quê? Da peseira. Por quê? Não tinha como apoiar o pé dele. Encurta o tendão, né? O tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles encurta e repuxa tudinho por trás. Então, quer dizer, por falta de uma peseira. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu pedi foi, vamos trocar essa cama. Essa cama não cabe ele, não cabe com a peseira. Então vamos procurar uma cama maior. Arrumei uma cama maior, colocamos a peseira no lugar. Aí na peseira eu coloquei a almofada, mas o pé dele não virava 90. Então o mínimo que ele conseguia encostar naquela almofada já dava segurança para ele. Ele estava na cama, ele não andava. Naquela situação difícil, de dor e sem apoio nos pés, é como se de repente ele fosse escorregar pela cama fora. É uma sensação péssima. A gente quando está na cama, as camas box não tem peseira, tá? Mas a gente está ali consciente, né? Levanta a perna, apoia os pés, dorme de bruço, então você não precisa que os seus pés fiquem em 90 graus. Mas um paciente que passa o tempo todo naquela posição, porque ele também não virava. Ele tinha vários dispositivos e ele não virava. Aquela posição dele era a única. Ele tinha uma ferida muito grande, ele estava com tratamento a vácuo para fechar essa ferida e não conseguia virar. Não existia a possibilidade dele virar. Então, o que eu podia fazer? Justamente ir diminuindo essa sensação de falta de segurança. Então, botar uma peseira e um apoio para os pés foi a primeira coisa que eu achei. Então, postura funcional, sem dor, sem sofrimento. Uma sensação que a gente pode ter com a questão da dor é quando a gente quebra alguma coisa e a gente tem que usar um gesso. Depois que eu coloquei, por exemplo, um gesso na mão, que eu tirei o gesso, era impossível mexer nos dedos, porque estava travado completamente, era uma dor imensa para voltar a fazer funcionar. A imobilização é muito interessante esse aspecto, pelo seguinte, toda junção de osso é uma articulação, tá? E essa articulação, ela é lubrificada pelo movimento. A gente faz um movimento, tá? Você lubrifica. É como se você renovasse as células. Você renovasse o líquido sinovial. Então, é como se você pusesse um óleozinho na articulação. Por que dói? Porque você imobiliza, você não mexe e essa articulação, ela não é renovada. O líquido sinovial, todas aquelas substâncias químicas ali dentro aonde tem líquido sinovial, porque tem articulação que não tem líquido sinovial, mas tem os tendões, tem a musculatura, tá? E ela fica ali paradinha, não se movimenta. Então eu tenho problemas nas articulações, a imobilização muscular, a falta de oxigenação na musculatura, isso tudo causa dor.
Então, ficar parado numa posição só, principalmente patológica, porque quando você coloca um gesso, você não fica em posicionamento patológico, você fica em posicionamento funcional. Tanto é que ele fala, abre o dedo, faz não sei o quê, dobra aqui, então ele deixa seus dedos livres. Tem todo um critério para que você não sofra quando tira o gesso. Mas, mesmo assim, você sofre por causa da imobilização. Isso é uma experiência fantástica para você começar a entender. Quanto mais tempo você ficar imobilizado por um gesso, uma tala, mais dor você vai sentir. Então, vamos recomendar o povo quebrar uma perna para ver como é que é. Se colocar no lugar do outro. Ô, gente, escuta o que eu tô falando, que é melhor.